Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 10, Filhos. Os laços do sangue não criam forçosamente as uniões entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho, ele não faz mais do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Esse parágrafo foi tirado do item 8 do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Emmanuel está acostumando fazer isso em todos os capítulos, né? E aí ele diz, entre os casais, comumente surge o problema do abandono, pelo qual o parceiro lesado é forçado à carência afetiva. Esse tema já foi abordado tanto no capítulo Casamento, quanto no capítulo União Infeliz, porque é o abandonado quem sofre e normalmente é ele quem fica com os filhos. Criaturas integradas na comunhão recíproca, o afastamento uma da outra provoca naturalmente, em numerosas circunstâncias, o colapso das forças mais íntimas naquela que se viu relegada a escárnio, a gozação ou esquecimento. Justo observar que toda criatura prejudicada usufrui o direito de aplicar esforços na própria recuperação. Análogo princípio prevalece nas conjunções do sentimento, sempre efetuadas com fins determinados em vista. O companheiro ou a companheira menosprezada no círculo doméstico detém a faculdade de refazer as condições que julgue necessárias à própria euforia, com base na consciência tranquila. Vamos observar que quando Emmanuel diz isso, era uma época em que não havia divórcio e principalmente a mulher era muito mal vista, desprezada e até humilhada. Esse livro foi escrito em 1970 e a lei do divórcio foi sancionada em 1977. Acredito até que ele já estava tentando preparar os leitores para um modo diferente de ver as coisas, né? Veja o que ele diz: não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente do outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Porém, em matéria afetiva, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo, logicamente dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida íntima. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam sem impor às vítimas da deslealdade ou da prepotência que não renunciem ao dever de amparar os filhos, especialmente se esses filhos ainda não atingiram a puberdade, que traçará começo à sua compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. Em sobrevindo semelhantes crises, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto haverá prejudicado a agressão moral sofrida e, embora se reconheça culpado ou não, que se renda, antes de tudo,
a desculpa incondicional diante do ofensor, fundindo no coração os títulos ternos que tenha concedido ao companheiro ou à companheira da comunhão sexual, no título de irmão ou de irmã, uma vez que somos todos espíritos imortais, interligados perante Deus através dos laços da fraternidade real. O parceiro moralmente danificado deve aprender que só pelo esquecimento das faltas uns dos outros é que nos endereçaremos à definitiva sublimação e que nenhum de nós, os filhos da terra, está em condições de acusar nos domínios do sentimento, porque os virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem, e os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã, a quem tenhamos talvez de rogar apoio e bênção, quando a justiça eterna nos venha a descerrar a imensidão dos nossos débitos acumulados em existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. Homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequeninos, que se voltem, acima de tudo, para essas aves ainda tenras no lar desfeito, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de nova companhia. Isso porque podem usar a atribuição natural que lhes compete, no que se refere a possíveis renovações, sem se arriscarem a agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem complicarem a própria situação perante o futuro. Então, a separação é válida, mas quando há filhos envolvidos, o cuidado deve ser muito grande, porque na separação há um abandono afetivo, ou seja, aquela alma que foi deixada se sente abandonada, relegada, e de modo algum deve passar essa sensação de abandono para os filhos, porque normalmente é quem foi abandonado que fica com os filhos, como ele disse, né? Mas ele deve tomar cuidado de não colocar os filhos contra aquele que o abandonou, né? Aquele que abandonou o parceiro. Cuidado para não reproduzir sua dor. Como diz a Joana d'Ângeles, devemos pensar muito antes de se casar e muito mais antes de se separar, principalmente quando haja filhos. Às vezes, a separação é evitável. Por amor ao parceiro ou por amor aos filhos, pode-se evitar o fim da relação e isso resulta em crédito. Mas quando a separação é o melhor, é preciso tomar muito cuidado com os filhos, principalmente se eles forem pequenos e não tiverem condições de entender. E a partir da separação, os pais devem proporcionar estabilidade aos filhos. É preciso cuidar para que eles tenham equilíbrio emocional. A troca constante de parceiros vai gerar uma instabilidade emocional. É preciso que eles saibam que a qualquer momento que precisarem, podem contar com os pais. É preciso cuidar da educação moral, e essa tem a ver com os hábitos. É dada pelos pais. A escola da instrução, como Kardec diz, a escola informa, a família forma e a evangelização transforma. Na obra Pensamento e Vida, Emmanuel diz: a palavra escrita tem menos influência do que a palavra falada, porque não tem a entonação de voz, não tem o poder da ênfase que damos ao falar, mas a palavra falada tem menos influência que o exemplo. Portanto, devemos estimular a criança à instrução formal,
ao hábito da leitura, mas isso não substitui a orientação do dia a dia, não substitui o exemplo. A criança vai registrando tudo o que acontece ao seu redor. Ela ainda não entende o abstrato, não entende o visual, ou seja, melhor, ela não entende o abstrato, mas ela entende o visual. Por isso, entende observando aqueles que convivem com ela e vai guardando no seu cartão de memória, ou seja, no seu perispírito. Os filhos não são propriedade dos pais, são nossos companheiros de evolução. São aqueles afins que estiveram muitas vezes conosco no passado. Estamos recebendo um espírito com muita história, inclusive história conosco, mas sua estrutura orgânica é nova. Portanto, ela tem capacidade de aprender e fazer diferente enquanto crianças. E somos responsabilizados por elas. Apesar das crianças trazerem consigo sua história, incluindo história conosco, que muitas vezes foram muito difíceis, estamos aqui não apenas para fazer nossa reforma íntima, mas para ajudá-los a fazer a reforma íntima delas. Somos responsáveis por isso, afinal, estão sob a nossa tutela. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.